Híbrido etanol, motor do futuro. Um evento reuniu nomes importantes dos setores público e privado para debater sobre a possibilidade do motor híbrido a etanol como alternativa energética para a mobilidade. Vamos falar ao vivo com o diretor de Economia e Inteligência Setorial da Única, Luciano Rodrigues. Oi, Luciano, bom dia. Bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra, falando aí um dia após o Plano Safra. Saímos agora de toda a repercussão. Antes de entrarmos no assunto, né, como é que vocês também avaliaram esse novo plano, 22, 23, com aumento de 36%? Como é que a Única e vocês, claro, receberam, né, esse anúncio? Bom dia, Renata. É um prazer participar aqui. Bom dia a todos que nos assistem para esse bate-papo sobre motor híbrido e, em especial, aí, você colocou um ponto importante que acabou de ser discutido, né, em relação ao plano de safra. As usinas, especificamente, né, não fazem uso desse recurso, mas é um recurso fundamental para os produtores rurais, né? Hoje, cerca de 1/3 da cana-de-açúcar é produzida por produtores fornecedores independentes de cana-de-açúcar que utilizam esse recurso, né, e tem aí uma visão muito parecida com aquelas que foram apresentadas aqui pelos diferentes players que vocês entrevistaram. Perfeito. Agora, em relação, por exemplo, a esse evento que reuniu os principais agentes aí do setor, quais são as vantagens, né? O que a gente pode já entender do híbrido a etanol, como é que ele já tem repercutido? Renata, acho que esse é um ponto importante, uma pergunta fundamental, né? Nós temos no Brasil uma condição muito diferente, né? No mundo todo se busca alternativas para reduzir emissões de gases de efeito estufa, de carbono equivalente. No setor de transporte é um setor importante e a gente tem visto aí uma série de alternativas sendo discutidas, né? E o que a gente precisa olhar sempre nessa discussão não é a tecnologia A, B ou C, mas é a tendência à redução de emissão, mas nós temos diferentes respostas tecnológicas. De um lado, diferentes tecnologias automotivas, motor a combustão, motor elétrico híbrido, motor elétrico plug-in, e do outro lado, diferentes fontes de energia. Então, eu posso ter energia elétrica fotovoltaica, energia elétrica eólica, biocombustíveis, energia elétrica gerada a partir de carvão, energia elétrica gerada a partir de óleo, combustível ou de gás. Então, a combinação dessa tecnologia automotiva de um lado e da fonte de energia do outro tem que entregar menor emissão por quilômetro rodado. É isso que interessa. Não adianta ter um carro super eficiente em termos de motorização aqui e, do outro lado, ter uma fonte de energia que gera muita emissão, né? No caso brasileiro, nós temos uma condição muito diferenciada em função da presença maciça da bioenergia, em especial do etanol. E a gente tem visto aí uma série de empresas, uma série de montadoras, colocando o híbrido flex como uma alternativa efetiva para a descarbonização no Brasil, porque nós melhoramos a eficiência do veículo em relação ao motor a combustão convencional, que no Brasil já é muito importante, muito efetivo em redução pelo uso do etanol, mas a gente melhora a eficiência energética dele, consigo rodar mais quilômetros com a mesma quantidade de energia. E do outro lado, nós temos o etanol, que é uma energia de baixo carbono. A maior parte do CO2 emitido na queima do etanol foi absorvido pela planta no crescimento, processo de fotossíntese, no crescimento da cana-de-açúcar. Então, a gente tem quase que um ciclo fechado, né? O nível de emissão do etanol está muito relacionado ao diesel, que é utilizado na produção, ao tubo nitrogenado, tá? Mas a maior parte das emissões faz parte desse ciclo fechado. A planta absorve no seu crescimento, a gente queima e retorna para a atmosfera. Então, o híbrido flex no Brasil ou o híbrido movido a etanol é uma opção muito importante, com nível de emissão muito baixo, comparada inclusive, a várias opções de veículo elétrico na Europa e em outros países que ainda usam uma parte da fonte de energia fóssil para gerar energia elétrica, né? Fontes, não usam fontes renováveis na geração de energia elétrica. É isso que acaba sendo grande questão, né? Os carros elétricos, por exemplo, né, que também traz discussões não só no Brasil, mas no mundo também, é produzido a partir de uma questão do fóssil, né? Ou seja, a gente tem essa questão de ser totalmente sustentável com o modelo de cana-de-açúcar, etanol que a gente tem aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem tido bastante relacionamento com a Índia. A gente trouxe recentemente aqui o Evandro Gussi quando estava naquela missão lá na Índia. Como é que tem acontecido essa troca, esse entendimento entre Brasil e Índia?
Olha, Renato, nós temos hoje no mundo cerca de 60 países que já utilizam etanol misturado à gasolina. Então, a gasolina precisa de um oxigenante. Via de regra, se usa um oxigenante derivado de combustível fóssil, nós já temos 60 países que usam etanol como oxigenante da gasolina. A Índia é um caso muito importante e tem se espelhado muito aqui no caso brasileiro. Eles anteciparam o aumento de mistura de etanol, né, de 10% na gasolina para 20%, anteciparam isso em 5 anos, então pretendem implementar isso em 2025, o prazo inicial era 2030. A gente tem tido muita interação com o governo indiano, assim como no caso brasileiro, eles têm uma condição diferenciada. A Índia é o segundo maior produtor de açúcar, o principal consumidor mundial de açúcar, e há alguns anos eles têm excedente de produção de açúcar. A Índia também está entre aí os 5 maiores importadores de petróleo, e eles têm também um problema bastante importante de poluição local nas grandes metrópoles. Então, o etanol vem como uma solução importante que você consegue reverter parte desse excedente de açúcar para fazer etanol, resolve parcela da dependência de combustível fóssil importado e melhora a qualidade do ar de uma vez só. Então, a gente tem tido interações constantes com a Índia. Nessa última semana, nós tivemos uma delegação da Índia visitando o Brasil, fomos visitar o Centro de Tecnologia Canavieira, visitar usinas, montadoras de veículos que estão trabalhando aqui no veículo elétrico híbrido flex ou mesmo no veículo flex convencional, para tentar, digamos assim, compartilhar um pouco da nossa experiência, seja na produção do etanol, seja no uso do etanol, na regulamentação do mercado de combustível e também da tecnologia veicular que foi desenvolvida aqui no Brasil, o motor flex já com um grande protagonismo ao longo desses últimos 15 anos. Exatamente. Para fazer um comparativo, né, em relação a essa pegada de carbono do motor híbrido a etanol e o motor, por exemplo, elétrico, né? Vocês têm dados que mostram realmente toda essa eficiência, né, e redução dessa pegada de carbono? Sim, sim. Aqui temos sim, Renata. É importante a gente destacar que o mundo vai precisar de todas as alternativas disponíveis, né? Então não se trata de eleger uma tecnologia A, B ou C vencedora. Mesmo no Brasil, que é um país continental, nós temos diferentes condições nas diferentes regiões, então nós vamos ter diferentes tecnologias convivendo, né? Em alguma região, o veículo elétrico plug-in faz todo sentido, em outras nós vamos precisar um veículo a combustão utilizando energia renovável e assim por diante. Acho que isso está acontecendo no mundo todo. O importante é que a gente entenda que nós precisamos fazer avaliação das emissões de todo o processo, né? Na produção do veículo, na fonte de energia que está sendo utilizada, no uso propriamente dessa energia e lá na ponta no descarte dos componentes que foram utilizados para a gente ter uma avaliação, nós chamamos isso, do ponto de vista técnico, de avaliação de ciclo de vida, qual é a emissão efetiva por quilômetro rodado. Então, não adianta a gente ter um veículo elétrico que não tem emissão no escapamento, mas utiliza, por exemplo, energia elétrica gerada a carvão. Nós só estamos deslocando a emissão de gases de efeito estufa. Está no escapamento do veículo, está lá na geração de energia elétrica a carvão. Né? Então, olhando esse processo todo, a gente tem um nível de emissão do veículo híbrido, por exemplo, flex no Brasil, muito baixo. Se a gente olhar só do poço à roda, quer dizer, a emissão da energia e o uso dessa energia no veículo, um veículo híbrido, elétrico híbrido no Brasil, usando 100% de etanol, por exemplo, ele emite entre 25 e 35 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Um veículo, por exemplo, só para base de comparação, elétrico na Europa, dependendo do país, ele emite 10 gramas de CO2 por quilômetro rodado, quer dizer, se você tiver energia elétrica sendo gerada a partir de fontes renováveis, mas ele pode chegar a emitir 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Quer dizer, não faz sentido, nesse caso, você falar em eletrificação, totalmente da eletrificação para descarbonizar, né? Se a gente está emitindo por quilômetro rodado mais do que nós teríamos como outra opção. Então, eu acho que o que vale aqui é nós temos uma opção diferenciada com a presença do etanol, o veículo flex do Brasil, com o motor que está aí, a combustão, né, ele já emite entre 20 e 50 gramas de CO2 por quilômetro rodado, muito abaixo de um veículo elétrico em vários países europeus.
né? E a gente vai ter no Brasil espaço para veículo elétrico, veículo elétrico da sala de combustível, veículo elétrico híbrido e assim por diante. E o setor tem uma condição diferenciada, né? Ele oferta energia renovável de baixo carbono que pode ser utilizado nessas diferentes rotas. Não só o etanol, mas a bioeletricidade utilizada, produzida a partir do bagaço da cana e, agora mais recentemente, o biogás e o biometano que está sendo produzido a partir dos resíduos da produção industrial. Então, a gente está aí vendo uma evolução importante da indústria superenergética, ampliando o número de fontes renováveis, né, de energéticos oferecidos e reduzindo a sua pegada de carbono, as suas emissões ano após ano. Perfeito. Muitíssimo obrigada, viu, pela presença de vocês hoje aqui em nosso programa, nessa edição. Nos falamos em outras oportunidades. Bom dia.